Pensaram que ia deixar o pai offline, mas não. O pai continua online. É que o pai tá on, tipo o Neymar. Tô tranquilinho, outro patamar. Se é pra tombar, tombei! Eu sou o Ricardo Machado, orientador social da GDCOM e do coletivo Santa Rita de Cássia, aqui no Morro do Papagaio, galera. E hoje temos uma convidada especial, esteticista, Gleiciane Araújo, moradora aqui do Morro do Papagaio. E neste episódio vamos juntos falar sobre feminicídio e empoderamento feminino. Vem com a gente, Gleiciane! Obrigado pelo convite. Fico muito grata de estar participando desse podcast aqui do Morro do Papagaio. Queria começar falando com você sobre o seu início mesmo. Conta um pouquinho pra nós. Então, vou contar um pouquinho da minha história, vou dar uma resumida para vocês. Coisas que acontecem em vários lares, né? Eu com meus 16 anos, eu queria ser uma menina livre, queria namorar, queria viver a minha própria vida. Então eu resolvi sair de casa com 16 anos. Na época fui morar com um namoradinho da época, morar com ele e os familiares dele. E aí, pouco tempo depois, eu engravidei da minha primeira filha e não foi nada fácil, né? Como adolescente é muito complicado, a gente terminou e eu fui morar sozinha com a minha filha, com muita dificuldade, fazendo unha, que era a única coisa que eu sabia fazer, era a unha, porque eu fazia minhas próprias unhas, então resolvi pegar isso como uma profissão. E não era nada fácil, porque na época as unhas pé e mão era R$ 7,50, então era muito difícil, né? Conseguir cliente, conseguir comprar o leite, conseguir pagar aluguel, e foi muito complicado. Mas mesmo assim eu nunca desisti, porque eu sabia que aquela criança dependia de mim. Como eu sei que várias mães são mães na adolescência e fazem tudo pelos seus filhos, e a vida foi caminhando. Tempos depois comecei a namorar novamente e novamente um tempinho depois engravidei do meu segundo filho. Eu fiquei desesperada porque eram 2 filhos e eu e meu namorado da época também não dava muito certo, porque éramos 2 brigões, né? Ele fazia coisa de um lado, eu fazia do outro, e a gente brigava, discutia muito. Era muito sofrimento, tanto para mim quanto para ele, então resolvemos separar. Quando resolvemos separar, eu já estava grávida, né? E continuei morando sozinha com meus filhos e criando os 2. E no decorrer da vida também tive o meu terceiro filho, que também foi desesperador, porque eu já tinha 2, já sabia que a vida não era fácil, já sabia que era muito difícil criar filho sozinho, mas mesmo assim, Deus me deu força, me deu capacidade, eu criei e crio os meus 3 filhos. Voltando na história do meu trabalho, então dentro de salão você tem 2 caminhos, ou você vira cabeleireiros, ou você vira esteticista. Só que a esteticista da época era uma estética que a gente só fazia depilação e fazia limpeza de pele. E eu parti para depilação, né? Comprei uma termoceira muito baratinha, na época pequenininha, ela me acompanha até hoje. E aí comecei a depilar. Depilando eu comecei a ganhar um pouquinho de dinheiro a mais, né? E foi caminhando na vida, e foi caminhando. Então resolvi começar a fazer limpeza de pele, porque eu não gostava de mexer com cabelo. E fazendo limpeza de pele eu ganhava um dinheirinho a mais, mas mesmo assim não era nada fácil criar 3 filhos dessa forma. E mesmo assim eu nunca desisti, eu sempre olhei para meus filhos e sabia que eles dependiam de mim. Eu queria dar algo melhor para eles. Eu sabia que eu precisava mostrar para eles que a vida da gente a gente consegue, com muita batalha, com luta. Então foi assim a minha história. E aí eu resolvi que fazendo só limpeza de pele e depilação,
E algumas massagens não estavam me dando o retorno que eu precisava, porque o mercado da estética cresceu muito, como é muito grande hoje. E os poucos clientes que eu tinha, eu estava perdendo, porque eu só sabia fazer esses 3 procedimentos. Aí eu resolvi então voltar para a escola. Com meus 16 anos, quando eu saí de casa, eu parei de estudar, né? E aí eu parei de estudar, parei na 8ª série e não voltei mais. E vendo tudo que eu precisava dar um jeito na minha vida, dar um futuro, ser um exemplo para os meus filhos, eu voltei a estudar. Eu vim aqui para o Morro do Papagaio, porque eu era de Betim. Aqui no Morro do Papagaio eu conheci o EJA, eu comecei a fazer EJA, eu fiz o EJA, aí eu passei. E aí eu comecei a ver as oportunidades, né? Comecei a perguntar perguntar outro sobre estudo. E aí eu descobri que existia Enem, para que existia a nota do Enem, que eu conseguiria bolsa. Então eu fiz o Enem, eu não sabia nem olhar a nota do Enem, porque eu tinha vergonha até mesmo de perguntar às pessoas. E aí eu fiz o Enem, pouco tempo depois eu descobri como é que olhava a nota. Eu peguei essa nota do Enem, foi uma nota até razoavelmente bem. E aí tentei bolsa, entrei pela faculdade, eu consegui ProUni. A minha faculdade, graças a Deus e a graça do meu esforço também, eu não pago um centavo. Eu faço biomedicina, eu sou uma esteticista hoje em dia. E assim, eu nunca desisti. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: a vida não é fácil. Nós, como os adolescentes, como seres humanos, erramos muito. Mas a gente nunca pode deixar as nossas dificuldades, não deixar a gente andar. Então, por isso, eu estou aqui contando um pouquinho da minha história. Hoje, graças a Deus, graças a meus esforços, graças aos meus filhos, eu sou uma empreendedora, eu tenho a minha clínica aqui no Morro. É uma clínica simples, ainda é pequena, mas eu amo o que faço. Todos os meus trabalhos eu entrego com excelência. Eu corro atrás, eu estudo de madrugada, eu acordo 5 da manhã, eu faço curso. E eu não vou parar. Eu sei que mulheres igual a mim existem várias, mulheres guerreiras, mulheres que lutam, mulheres que querem mostrar o melhor pelos seus filhos. E aí está um pouquinho da minha história. É isso aí, Gleiciane! E tem uma galerinha aqui do Projovem, aqui do Morro do Papagaio, curiosa pra saber. Pega a visão, molecada! Meu nome é Luiz Felipe e a pergunta que eu gostaria de fazer é quem é o símbolo do empoderamento feminino e qual o significado? Luiz Felipe, existem alguns símbolos feministas. Um deles é um punho erguido para cima, com a mão fechada, um círculo ao redor dele e uma cruz embaixo. Um outro símbolo feminista é uma mulher de macacão que se tornou um ícone na Segunda Guerra Mundial, mostrando que nós mulheres podemos e temos a força de fazer o que quisermos. Meu nome é Ana Luísa e eu queria fazer uma pergunta. Quais os tipos de empoderamento feminino? Oi, Ana Luísa. Então, existem vários tipos de empoderamento feminino. Um deles é o psicológico, quando uma mulher desenvolve um autoconhecimento, uma autoestima e uma autoconfiança. Tudo isso faz com que as mulheres não se deixem a se inferiorizar por outro gênero. Meu nome é Luiz Gustavo e eu tenho uma pergunta a fazer. Por que a mulher não deixa o companheiro na primeira agressão? Luiz Gustavo, então, respondendo a sua pergunta, muitas das vezes a mulher não deixa o companheiro na primeira agressão, porque antes mesmo dele agredir fisicamente, ele já agrediu mentalmente. A maioria das vezes, antes de partir para a agressão, para a briga mesmo, ele já falou muitas vezes que ela não presta, que ela é feia, que se ela terminar com ele, ninguém vai querer ela, muitas das vezes porque ela já tem filhos, então usam isso, né? Fala, você não vai arrumar ninguém, quem vai ficar com você, com esses 2, 3 filhos? E nisso a mulher acaba achando que isso é realidade. Ela olha muitas das vezes no espelho, eu falo porque isso já aconteceu comigo, não a agressão física,
mas sim a agressão mentalmente, sabe? E muitas das vezes a mulher olha assim no espelho e ela se sente inferior. Ela realmente olha para ele e fala: eu sou feia, eu tenho tantos filhos, eu sei que se eu não ficar com essa pessoa ninguém mais vai me querer. Então por isso ela vai empurrando tudo aquilo com a barriga, engolindo o sapo, como diz muitas vezes, né? E aí quando o parceiro passa a agredir, né, a agressão física, ela geralmente não fala nada, ela fica calada, ela aguenta calada e acha que a culpada geralmente é ela. A culpada é ela porque cobra muito, a culpada é ela porque não dá o espaço que ele quer, a culpada é ela. E aí ela não fala nada. Então por isso que muitas das vezes, na maioria das vezes, na verdade, quando o agressor ele machuca uma mulher, o seu parceiro machuca uma mulher, ela ainda acha que ele o ama, que ele vai mudar. Porque a maioria no outro dia fala que vai mudar. Fala que ama, que não vai fazer de novo. Mas isso, infelizmente, é a pura mentira. A realidade não é essa. A pessoa que faz isso uma vez, ela vai fazer segunda, ela vai fazer terceira, ela vai fazer a quarta. Porque ela perdeu o medo de perder a companheira, ele já perdeu o medo e perdeu o respeito. Então, por isso, muitas das vezes a mulher, ela não denuncia na primeira vez e geralmente demora muito para denunciar o que está acontecendo na vida dela. Eu me chamo Glaucio, eu quero saber se pode haver feminicídio se uma mulher matar outra mulher. Glaucio, é considerado sim feminicídio, pois as leis do feminicídio da Maria da Penha não fazem distinção contra o gênero ou orientação sexual de quem pratica a agressão. Por isso é considerado feminicídio o assassinato de uma mulher cometida contra outra mulher, em violência doméstica por outra mulher, no caso da sua companheira ou ex-companheira. Meu nome é Ana Beatriz e eu queria perguntar quantas mulheres empreendedoras você conhece. Ana Beatriz, respondendo a sua pergunta, eu conheço diversas mulheres que são empreendedoras. Mas falando somente das mulheres empreendedoras aqui do Morro do Papagaio, eu conheço algumas. Conheço a Jussara, que é dona do bar Mão de Crioula. Conheço a Roberta, que é a dona do estúdio de maquiagem e cílios. Conheço a Tite, que é dona do salão de design de unha. Conheço a Larissa, que é dona do salão de beleza. Conheço a Eugênia, que é dona do bronze do PPG. E também tem a mim, né, que sou dona de uma clínica de estética aqui mesmo do Morro do Papagaio. Como todas essas mulheres que eu citei aí em cima, são mulheres guerreiras, mulheres batalhadoras e mulheres empreendedoras. É isso aí, muito obrigado pela participação, Gleiciane. Foi um prazer tê-la aqui conosco nesse episódio aqui do nosso podcast sobre empoderamento feminino e feminicídio. E a galerinha do ProJovem adorou. Muito obrigado pela participação. Manda o seu recado aí, Gleiciane. Quero agradecer ao Ricardo por essa oportunidade de participar com vocês desse podcast aqui do Morro do Papagaio. Eu vou deixar aqui para vocês o meu Instagram da minha clínica, que é Gleiciane Araújo _estética. Vocês podem estar entrando em contato, me chamando, marcando uma avaliação. A avaliação é gratuita e muitíssimo obrigado. Tamo junto e misturado, porque o pai tá on demais. Muito obrigado, Gleice! E um abraço do paizão, galera! Porque depois de nós, é nós de novo!